Opa, agora entrou, hein? Agora deu certo, tudo bem? Tudo bem. Então tá Bom bom. te ver novamente. Ai, tô bem feliz de estar aqui, começando mais uma etapa aí. Isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Cleito Pereira e eu vou conduzir essa live do aquecimento da jornada 1545D, onde a gente vai trazer para essas mulheres a importância do 1545D na vida delas, tá? De forma com que elas cheguem na jornada 45D, 1545D, já sabendo como é que vai ser, entendendo quais são as nuances desse universo do emagrecimento, compreendendo tudo que tem que ser feito para poder chegar a 15 quilos em 45 dias. Beleza? Rafaela, você gostaria de falar alguma coisa referente a essa nossa semana de aquecimento? Na verdade, serão 10 dias, né? Isso. Primeiro me apresentar, né, para quem ainda não me conhece, tá chegando gente nova aqui sempre. Então, eu sou a Rafaela Travou. Meneghetti, sou nutricionista e ajudo mulheres, né, a emagrecerem 15 quilos em 45 dias, sem precisar fazer exercício físico. Então, para quem quer entender um pouco de como é esse processo, como funciona isso, né? A gente vai fazer essas lives aqui todos os dias, meio-dia, justamente para explicar um pouquinho do que é isso, né? O que é o 1545D. Tá. Tá oscilando um pouquinho a internet, então provavelmente a gente vai pedir uma compreensão maior, tá? Relacionada à internet, porque tem coisas que nós não conseguimos controlar, né, Rafael? Infelizmente, né? Foge do nosso controle. Rafaela, a ideia é trazer mais clareza, é trazer mais consciência sobre o que é o 1545D e trazer mais uma consciência sobre o quão ela pode chegar, o quão benefício ela vai ter de compreender mais esse universo do emagrecimento através da alimentação. Beleza? E aí é onde entra a minha primeira pergunta para você. Explica para essas mulheres o que é o 1545D e como surgiu. Tá. Então, o 1545D, como eu disse, né? É emagrecer 15 quilos em 45 dias, sem precisar fazer exercício físico. E ao longo desses anos, né, depois que eu me formei, me especializei, eu atendi, tive a oportunidade de acompanhar mulheres que estavam nessa insatisfação com o corpo, passando pelo processo de emagrecimento, querendo mudar, querendo transformar ali aquela realidade do excesso de peso, da obesidade, todo esse quadro, né, ruim que traz essas consequências, não só físicas, mas toda uma carga emocional também, de baixa autoestima, dificuldade até nos relacionamentos, doenças, né? Então, pessoas que já sofriam aí de dores, de quadros de doenças até mais graves, mais sérias, como diabetes, uma esteatose hepática, para quem não sabe, é uma gordura no fígado. Então, acompanhando essas mulheres, eu pude entender um pouquinho, né, desse universo do emagrecimento. E eu vi que a maioria, grande parte delas compartilhavam das mesmas dificuldades, das mesmas dores. Era o universo muito parecido, principalmente nesse mundo das mulheres. E até Sim, o é que mesmo? faziam com que elas desistissem eram geralmente as mesmas causas que levavam elas a desistir do processo de emagrecimento. E aí, a partir daí, eu desenvolvi o meu método, né? Reunindo estratégias que eu vi que funcionavam na prática com elas. E hoje eu ajudo essas mulheres a perderem 15 quilos em 45 dias. Beleza. Eu vou pedir só para você repetir a parte antes de ajuda essas mulheres, porque cortou. Você sumiu. Quem está assistindo a gente provavelmente não ouviu. Está oscilando bastante Tá? a internet, então, com compreensão de todo mundo. Porque você estava dizendo que, tipo assim, tem uma relação muito comum entre essas mulheres. Sim. Geralmente, quem está com excesso de peso, com obesidade, tem as mesmas dificuldades.
Então, a forma de se comportar com o alimento é muito parecida. Os obstáculos, as dificuldades do dia a dia são muito parecidas. As dores dessas mulheres são muito parecidas. Então, eu comecei a ver o que funcionava e o que não funcionava, né? Então, a maioria delas já tinham tentado outras estratégias, outras coisas, outras formas, né? E aí eu comecei a identificar realmente o que faria sentido, o que elas conseguiam aplicar, porque não adianta ser uma estratégia perfeita se não é aplicável. E aí, a partir daí, eu fui desenvolvendo a minha metodologia. E é uma metodologia de quanto tempo já? Já podemos considerar quanto tempo essa metodologia você já vem formulando ela, já vem compreendendo melhor ela? Olha, que eu faço atendimento já fazem 5 anos, né? E ao longo desses anos eu fiz desafios, eu criei programas, eu até já fiz uma prévia do Burn, né? Num formato de desafio, mas essa que eu tô lançando Tá comigo? de tudo, porque é um programa mesmo de. Oi? Não, tá perguntando se tá comigo porque você travou. Mas enfim, prossiga. Tá indo bem. Ah, essa internet não tá ajudando, né, gente? É, Mas, e aí agora realmente é um programa completo onde eu uni tudo, igual eu disse, tudo que eu vi que funcionou ao longo desses 5 anos é uma bagagem, né? Falo que é uma bagagem, é um uhum. caminhão aí de coisas que eu fui juntando, e agora eu consegui fechar esse ciclo e entregar o melhor dentro desse programa Burn de emagrecimento, que é um programa realmente de acompanhamento. Sim, de acompanhamento. E para quem tá ouvindo assim, 15:45 pode parecer muito bom demais para ser verdade, né? Qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho compreensível, né? Que realmente a primeira ideia que vem na cabeça é, nossa, muito bom para ser verdade. E até que as mulheres tenham dificuldade de acreditar que seja possível. Porque hoje em dia a gente vive, assim, num mundo de muitas promessas, principalmente quando a gente pensa no mundo digital, né? É muitas promessas, é muita informação, a gente tá, às vezes, vê coisas. Eu, falando por mim, eu sou uma pessoa muito desconfiada. E eu tenho dificuldade, às vezes eu vejo algumas coisas falar, será que é verdade? Eu acho que já é do ser humano, né? Essa desconfiança, esse olhar com um pouco de receio, principalmente dentro desse universo de emagrecimento, que está crescendo cada vez mais informações. Então, eu acho muito compreensível esse pensamento de, muito bom para ser verdade. E não só eu com esse olhar desconfiado, eu acho que a gente sempre tem que buscar ali informações. Eu sou do tipo que eu gosto de ver, né, para acreditar, para ter certeza de que realmente é, pesquisar. Mas, assim, as minhas pacientes, né, ao longo do tempo ali, eu sempre faço uma avaliação inicial onde eu alinho as metas junto com elas. Quantos quilos você quer perder? E a partir dali, né, eu estipulo um tempo, porque eu acho que a nossa vida, o tempo, ele é muito precioso. Então, eu gosto já de estipular, olha, em tanto tempo você vai chegar no seu resultado. E a Na grande verdade, maioria... meta, né? Metas. Elas têm que ter Metas, claro, tempo, né? objetivos, né? Exatamente. Sim, E aí a grande mas maioria delas, quando eu fala assim, mas nesse período de tempo eu chego, não sei não coloca muita fé, sabe? Então, uhum, e aí, a partir do momento que elas se permitem, né, dar essa chance de começar, elas se surpreendem mesmo e começam a ver. Então eu falo assim que tudo parece que é um pouco fora pra gente, até que prova o contrário, até que a gente tenha, né, um caso de uma pessoa que consegue. que é possível, né? Isso, que é Se a gente possível. parar para pensar dentro do universo, quantas pessoas não fazem academia e não chegam no objetivo final, Nossa, muitas. Muitas. né? É possível. Se seguir o programa, se fizer totalmente o programa que você propõe, chega no objetivo final. E a parte boa é que tem uma meta, tem como mensurar, né?
Sim. Já chegaram a falar até de pacote de arroz, né? Para você, não foi? Aham, sim. É muito, eu gosto muito desse feedback que eu recebo no final. Tipo, nossa, eu não acreditava que eu ia conseguir. A pessoa começa já acreditando que ela não vai conseguir. E aí, ao longo do tempo, ela vai tendo a prova de que realmente ela consegue, né? Basta seguir um método, um passo a passo. Não, muito bom. Legal. Coisa que pode vir na cabeça da mulherada agora. Tipo assim, tá pairando na cabeça dela. Isso é coisa de internet. Talvez para mim chegar nesse objetivo eu tenho que entender de internet, eu tenho que saber sobre tecnologia, eu tenho que aprender isso aí. Você acredita que isso é verdade? Que ela precisa realmente entender de internet, ela precisa compreender mais sobre informática para poder entrar no programa Burn? Não acredito, porque é muito simples. Com o celular na mão, com um notebook na mão, a pessoa já consegue ter um acesso fácil a todas as informações. Então, eu acho que a minha função é facilitar o processo, né? Em todos os aspectos, é trazer isso de uma forma mais fácil. Então, toda a forma que o conteúdo é passado é muito simples. Com alguns cliques ali no celular, a pessoa já consegue ter acesso a tudo. E também tem uma equipe de suporte, né, caso precise, mas dificilmente precisa de solicitar essa equipe, porque realmente é muito simples o acesso ali aos conteúdos, às informações, à metodologia. É que, na verdade, a equipe de suporte ela entra como uma forma de apoio, né? Caso haja necessidade. Mas, pelo que está bem programado o Burn, fazer com que ela consiga realmente replicar e fazer e ter um maior entendimento, né? Sim. Ô Rafaela, aonde você acha que essas pessoas, as pessoas que falham, onde você acha que ela falha, ela erra quando ela tenta fazer um 1545D por conta própria? Olha, O que você primeira acha coisa. que ela... Pode falar. Pode falar. Eu tenho comigo, né, que sozinho sempre é mais difícil, tá? Sempre. Então, a gente tem uma tendência a se desconectar muito daquilo que é, às vezes, nossa meta, nosso propósito, nosso objetivo. E por isso que eu coloquei o nome Burn, né? Porque eu acredito muito naquela frase que fala: brasa fora da fogueira apaga. Porque se a gente não tá conectado com o nosso propósito, junto de pessoas ali que fazem a gente lembrar, a gente acaba se desconectando. Vem a rotina, aí chega o trabalho, marido, filho, casa. Então, assim, a vida dessas mulheres, a nossa vida, tem muitas outras coisas. E aí, por mais que o emagrecimento seja um sonho, seja algo que vá trazer uma transformação de vida, acaba se desconectando. Se você está sozinho, você vai se desconectar disso. E é isso uma das coisas que fazem a maioria dessas mulheres desistirem, tá? E assim, o primeiro ponto, né, é esse. O segundo é que, geralmente, eu percebo que essas mulheres, elas, hoje em dia, como eu disse, a gente tem uma chuva muito grande de informações, principalmente dentro do emagrecimento. E aí, a gente ficar pegando essas informações soltas e juntando elas ali, por mais que às vezes sejam informações verdadeiras, estratégias que funcionem, mas de uma maneira desordenada, aquilo não vai trazer resultado. Eu falo que você vai patinar e não vai sair do mesmo lugar. Então, assim, é uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha. É ficar tentando e parece que a gente é meio que condicionado a estar sempre de dieta, né? Sempre ali. Aí lançou uma dieta nova, muda, aí faz, e passa a vida inteira patinando, indo de uma para outra, sem entender o porquê. Por que você está fazendo aquilo? Por que você está tendo determinadas ações? Só porque viu ali uma informação de que era legal, de que trazia resultado. E pode ser que traga resultados mesmo. Mas para mim, um resultado, ele não é um emagrecimento, mas é um emagrecimento que seja definitivo. Que é diferente, né? Você emagrecer e você voltar a engordar.
e aí você fica nesse efeito sanfona, e aí isso gera frustração, e cada vez que você recomeça é muito mais difícil, exige muito mais do seu emocional, porque você já passou por aquilo, você sabe que não foi um processo fácil. Então, assim, eu vejo que esse é um grande erro também, sabe? Ficar buscando informações soltas, tentando ir por conta própria. E isso também gera uma perda de tempo, né? Que às vezes você poderia fazer em um período curto ali, chegar aí pelo caminho certo, você fica demorando muito tempo, porque você fica batendo a cabeça, fazendo várias tentativas, delas ali, Tá. grande parte não funciona. Então, e o tempo, como eu falei no começo da live, eu acho que hoje é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? E ninguém também tem tempo para ficar procurando, ir na fundo. Eu que vivo por conta de emagrecimento, né? Que foi a área que eu escolhi dentro da nutrição para me aprofundar. Eu não dou conta, às vezes, eu tenho que ficar ali horas e horas e horas, dias para me aprofundar. Então, uma pessoa que tem trabalho, casa, marido, filho, ela não vai ter ali tempo para conseguir buscar e entender o que é o melhor. Então, eu acho que esse é Sim. uma das grandes causas, tá? Só para entendimento maior. O grande problema, um dos maiores erros é ficar buscando diversas informações. Isso? Isso. É. Diversas informações por aí. Esse é um dos maiores erros. Por conta de tempo mesmo. Informações Por soltas, conta né? de... E assim, ó, eu gosto muito de comparar o processo de emagrecimento com a gente, como se a gente fosse escalar um morro, uma montanha. Então, primeiro você precisa colocar o equipamento de segurança, depois você vai indo, subindo, é degrau por degrau. E aí, às vezes, se você não faz esse processo, né? Porque tem todo um. Além do emagrecimento, a gente tem que não pode deixar de lado a saúde e os limites do nosso corpo. Então, quantas vezes eu vejo pessoas dando um tiro no pé, porque já quer fazer uma estratégia absurda ali e acaba aquilo trazendo consequências também para a saúde e depois dificuldade no futuro de emagrecer novamente. Então, assim, não é simplesmente uma perda de tempo, mas também um risco, né? Tem um risco. É, é claro que, tipo assim, de supetão não sei, mas você lembra de alguma história de alguém que tentava muito, muito por conta própria e não conseguia resultado? Ou não, assim, de supetão, você não lembra? Olha, eu sei de pessoas que tentaram, mas eu acho que o que mais me marca, assim, que chama minha atenção, é porque hoje em dia a gente tem muitas promessas. Não só de estratégias, de dietas, mas de produtos também. Então a gente tem no Sim, mercado produtos, chás, shakes, né, que dizem famoso entregar, seca a barriga. é, famoso seca barriga, que diz trazer resultado. E eu já acompanhei pessoas que usaram esses produtos, né, por um determinado tempo ali. Acho que foi cerca de um ano, 10, 11 meses ali. E tiveram Faz tempo, né? problema no fígado por conta do uso desses produtos. Emagreceram, né, tal, mas depois gerou um problema no fígado, teve que parar de usar os produtos, aí engordou tudo de novo, e aí teve que tava com dois problemas, né? Além do peso, que engordou de novo, ainda teve que tratar de uma doença. Então, assim, aí veio, chegou até mim, eu lembro que desesperada, meu Deus, o que, é que eu faço agora? E assim, foi uma tentativa falha de tentar ali por uma via que até então parecia ser mais fácil, né? Mas que não funcionou. Sim, as pessoas buscam bastante atalhos. As pessoas querem atalhos. Ele, de certa forma, seduz mais fácil, né? Do que o trabalho. Do Sim, que aquilo que é árduo. Só que a gente tem que pensar no longo prazo aquilo que é duradouro. Uma coisa que você sempre fala é na questão de ser constante. Que não adianta nada emagrecer e depois engordar. Emagrecer e depois engordar. A ideia é que essa pessoa consiga emagrecer e consiga permanecer naquele peso que ela acredita que seja ideal, naquele corpo que ela acredita que seja sua melhor imagem. Acho que esse é o caminho. E para ficar claro, tudo isso que você falou dos erros. Qual que é a maneira que ela deveria fazer? Só para ficar claro, o que ela deveria fazer para poder chegar no 1545D?
Ou seja, emagrecer 15 quilos em 45 dias sem precisar fazer exercício físico. Qual que é o jeito eficiente? Eu não vejo outra forma que não seja seguindo um método. Então, seguindo um passo a passo, tá? Então, a gente tem, né, igual dentro do meu método, eu tenho etapas, eu tenho fases que são cruciais para o processo de emagrecimento. Então, não dá para pular etapas, não dá para tentar atalhar. Então, assim, é necessário que a pessoa passe por todas as etapas para conseguir chegar no resultado que ela busca. Uhum. Fazer ciclos, né, com estratégias, então, que vão entrar ali, uma vai encaixando com a outra, para não deixar o corpo entrar no que eu chamo de efeito platô, que é aquele ponto que você não consegue ter mais resultado. Porque tem muita estratégia que causa esse efeito platô. Você começa, é um resultado ótimo, mas aí o corpo já se adapta e depois não responde mais. Então a gente precisa ciclar essas estratégias. Então é realmente uma jornada, é uma metodologia, é um passo a passo, um manual que precisa ser seguido. E com Sim. alguém ali do lado, alguém para te dar a mão, para te acompanhar, porque igual eu disse, né, sozinho sempre é mais difícil. E nós sabemos que tem aquele famoso jeitinho brasileiro. Sabe? Existe um passo a passo, existe um programa a seguir, tá tudo bem explicadinho. Mas aquela pessoa quer ou pular ou quer colocar uma receitinha. Você acha que interfere? Interfere. Então, assim, tudo tem um porquê, né? Tem um porquê ser naquela ordem, tem um porquê ser daquela forma. Se a pessoa segue cada etapa, cada passo no tempo certo, da maneira correta, ela vai chegar em 15 quilos, menos 15 quilos em 45 dias. Então, eu sempre falo isso. Eu garanto que chega, mas precisa seguir o método. Porque se não segue, se você faz as etapas, mas numa ordem errada, de uma forma errada, não vai chegar. Tenta atalhar ou, né, dar esse jeitinho brasileiro aí, aí não fica possível, porque tudo tem um porquê. E aí é outra coisa que eu acho importante, né? Dentro do Sim. método, a pessoa entender como funciona o corpo dela, como aquilo, o porquê daquela estratégia, o porquê dela estar fazendo determinada coisa, o porquê que ela engorda. Porque se você não entende esse porquê, você segue. E aí, a partir do momento que você para, você volta a fazer o que você fazia antes, ou você não entendeu o que te levou a engordar e acaba cometendo os mesmos erros novamente, engorda de novo. Então, eu acho que entender mesmo o conceito das coisas, o porquê das coisas, o funcionamento de cada coisa é muito mais importante do que simplesmente entregar e falar, ah, faz isso sem explicar o porquê. Então, é algo que eu sempre, dentro do método, gosto de trazer, sabe? Essa clareza. Então, legal. É bem isso mesmo. Essa consciência do corpo, consciência sobre a sua alimentação. Porque conversando com você no dia a dia, você traz isso de forma muito clara. E o que é legal também trazer, e você já falou, e pode ficar meio subentendido, é que essa mulher, ela possivelmente, ela chega a 15 quilos em 45 dias, ela seguindo o método. E nós sabemos que queremos colocar esse bilhetinho, por isso que eu trouxe. Mas, ela seguindo o programa, ela acompanhando desde o início, ela vai obter o resultado. E o ganho não é somente 15 quilos, né? Não é só 15 quilos. Porque tem esse pensamento. Eu vou emagrecer 15 quilos. E esse é o objetivo inicial. Mas tem uns por trás também. Tem alguns benefícios. Sim. Você poderia citar um desses benefícios dessa mulher ela chegar no 15 quilos a menos que ela vai conseguir adquirir? Olha, tem vários. Eu falo assim Só que cita um. Não dá muito, não. Não dá muito, não. Mas cita um. Só, tipo assim, que ela não tem muito consciência. Mas cita um. um só, meu Deus do céu. Um só. Não. Os demais ela vai acompanhando. Tem amanhã, tem depois. Mas cita um. Porque 15 quilos é um objetivo, é algo que é desejável. Mas tem muito mais que você vem carregando quando você chega nesse objetivo. Só cita um só, deixa a mulherada um pouquinho curiosa para amanhã. Tá.
O que eu noto, assim, é que a sensação de capacidade, tá? Então, geralmente, Empoderamento. empoderamento. Quando essas mulheres chegam, elas, assim, geralmente chegam com a autoestima, com a confiança, né? A autoconfiança muito baixa. E quando elas veem que elas conseguiram chegar no resultado final, isso gera uma sensação de poder, né, de empoderamento muito grande, que começa a refletir no trabalho. Então, elas melhoram. Quantas pessoas, eu posso citar, trazer aqui, pessoas que subiram de cargo porque começaram a ter uma forma de se posicionar no trabalho diferente, porque aumentou a confiança. Então, um relacionamento melhor, né? Então, um casamento ali, a mulher conseguiu resgatar algo que não tava, o problema não estava no outro, mas estava nela mesmo. Então, assim, é onde eu acho que os ganhos secundários, né? Nem sei se a gente pode considerar secundário, porque são coisas muito de É um muito efeito peso. colateral, né? Que É, a gente conversa que são os efeitos colaterais, porque nós estamos mirando em algo e tem um monte de benefício que vem junto, né? sim, E um dos benefícios é esse autoestima, o resgate dessa autoestima, que vem essa confiança que você falou no dia a dia para fazer as demais coisas. É isso. muito mais, só que esse é um dos pontos que a gente vê que grita muito, né? Nessa mulher que a gente fala que transluz, né? Que ela transparece, né? Legal. Ela não consegue nem conter, né? Eu falo que onde chega, ela já a energia muda, né? Muda muito. Não, legal. Com isso, nós podemos já encerrar, né? E eu não consegui pensar em melhor forma de explicar o que é o 1545D, logo de início, dessas mulheres. Então, o que você diria, já pegando alguns estudos de caso, que já chegaram lá, né? O que você diria para essa mulher que quer viver isso na sua vida, quer viver o 1545D, que é emagrecer 15 quilos em 45 dias sem precisar fazer exercício? Tá. O que eu tenho para dizer é que é possível, tá? É possível, porém, não é fácil, né? É uma, é uma questão de, eu acho que decisão e atitude. Então, se a pessoa decide, toma uma atitude, ela consegue. Não significa que vai ser fácil, mas ela vai ter todos os recursos que ela precisa para chegar lá. Então, dentro do meu Sim. método, eu sei que eu vou fornecer os recursos que ela precisa para chegar no objetivo final dela. Então, precisa seguir um método, um passo a passo, um manual. Então, é o que eu estou batendo bastante nessa tecla, porque é o que realmente eu vejo que faz essas mulheres chegarem nesse resultado de menos 15 quilos em 45 dias. E, assim, a prova disso, né, eu falo que é gratificante, eu falando aqui como profissional, é importante, mas quando a gente olha depoimentos de quem fez esse trajeto, de quem sentiu na pele, quem caminhou essa trajetória, né? E é por isso que eu tô trazendo toda semana uma história, uma pessoa de diferentes idades, né, de diferentes realidades ali, mas justamente para mostrar isso, né, o quanto é gratificante essa sensação de ter chegado no objetivo e que realmente foi possível. Então, até quero deixar aqui, né, para quem ainda não assistiu essas histórias, esse quadro que eu tô fazendo, que é o podcast 45D, vai lá no feed, tem as lives salvas lá e escuta, né? Escutar diretamente dessa mulher que passou por isso, que eu acho que é bem importante. É porque é diferente, né? A gente chegar aqui e ficar contando histórias de outras pessoas e ver essas pessoas contando suas próprias histórias. A gente consegue sentir o quão foi bom isso na vida dela, porque você está vendo o olhar dela, você está vendo ela falando. E você vê nuances que, nossa, o quão aquilo modificou a vida dela. E a ideia é que essas mulheres também tenham isso, essa sensação. E você citou empoderamento, porque uma coisa que você fala, né, de poder se olhar no espelho e sentir essa autoestima, essa confiança que sim, putz, isso é para mim, eu tive, eu cheguei lá. Muito Uhum. bom. Então é isso.
Hoje nós terminamos. Amanhã tem mais ao meio-dia, né? O que você gostaria de terminar com essas meninas, falando para ela dessa semana de aquecimento da jornada 1545D? Eu quero, né, primeiro agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente e falar que é muita coisa, né? O método, ele envolve muitos pontos. A gente, ao longo dessas lives aqui, que vai acontecer todos os dias, Não, meio-dia. não entra, não. Não entra, não. É só convidar elas para amanhã. Não fala, não. Você não pode entregar o ouro. Não. Amanhã tem mais. Amanhã Tem que é me outro segurar. pedacinho. Mas ao longo É, dessas lives, né, elas vão poder sentir um pouquinho do que é o método, conhecer um pouquinho, né, tirar dúvida. Então é isso, não percam, porque tem bastante coisa e é só o aquecimento da jornada. sim. E um ponto fundamental é quem não se inscreveu. Tem um link na bio, né? Então, Uhum. vai lá no link, se inscreve, deixa o e-mail lá. Tem um vídeo lá onde eu explico um pouquinho do que vai ser a jornada. Então, não deixem de se inscrever para ficar por dentro de tudo que vai acontecer, porque vai acontecer muita coisa aqui ainda. Sim, receber as notificações. Isso. Então é isso, Rafaela. Hoje, para dar essa primeira sensação da semana de aquecimento, acho que é o ideal. E amanhã tem mais. Então Beleza? é isso, gente. Até amanhã. Obrigada, Cleiton, por estar aqui comigo. Obrigado por você, tá? Então até amanhã, Até gente. amanhã, gente. Beleza? Tchau.